Melhore de uma vez por todas a sua memória e não se esqueça mais daquilo que você está lendo, conseguindo no final de uma leitura aprender aquilo que o livro quer te ensinar. Então nesse vídeo aqui eu quero de forma muito prática e didática trazer um ensinamento de um livro, alinhado um pouquinho com a minha experiência de leitura e compartilhar com você o que é que eu entendo que você precisa fazer para conseguir desenvolver a sua memória durante a leitura e claro, né, após a leitura do livro também, para que você consiga se lembrar e, naturalmente, para que você consiga realmente aprender aquilo que você leu no livro. Então, o que eu aconselho que você faça? Que você tenha aí, como sempre aconselho, né, um bloco de notas, um caderno, para você ir anotando essas explicações e para no final você colocar em prática, porque é somente praticando que você vai conseguir ter aí os resultados reais desse passo a passo. E é claro que para isso nós vamos ir aqui para a nossa mesa, dessa vez com um livro, que é o livro Aprendendo Inteligência, do professor Luigi Piazzi. Esse daqui, no caso, é uma versão um pouquinho mais antiga, você vai encontrar uma versão um pouco mais atual, atualizada aí no mercado, com uma capa diferente, mas o conteúdo do livro ele continua basicamente o mesmo, tá? O que eu quero compartilhar com você? Basicamente, a gente encontra hoje na internet, nos estudos, divisões específicas do nosso cérebro. Então, é claro que esse livro, por ter sido escrito há um tempo atrás, talvez tenham sim informações aqui que não condizam com os estudos atuais a respeito dessas separações, mas a ideia central do livro continua sendo a mesma. Por quê? Nós entendemos que o nosso cérebro tem partes específicas e que cada parte dela, de certa forma, trabalha como uma memória. Então o autor ele apresenta para a gente aqui a memória de curto prazo, a memória como se fosse de trabalho, uma memória intermediária e também uma memória de longo prazo. Fazendo cursos de leitura, lendo outros livros, eu percebo que esses termos eles mudam e é por isso que eu falo que tem algumas diferenças, sabe? Mas a ideia central é sempre a mesma, de que existe uma memória de curto prazo que é enviada para uma memória intermediária de trabalho, onde vai ser visto, né, digamos assim, se a informação vai ser levada para de longo prazo, onde ela vai ficar fixada, ou se ela vai ser descartada. Então, essa parte visual ela é fundamental de você compreender. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Quando a informação que você recebe ao longo do dia, ela é destinada para essa memória intermediária, para essa memória aí, digamos, de trabalho, onde ela vai ser trabalhada, e o seu cérebro entende, por exemplo, que aquela informação ela não é tão importante, que não teve tanta relevância assim no seu dia, o que acontece? Essa informação ela acaba sendo descartada. E isso acontece principalmente quando a gente está dormindo, tá? Então aqui o autor ele até deixa uma imagem representando isso, né? Então quando a gente está dormindo, esse processo ele é intensificado, meio que o cérebro vê se aquilo pode ser levado para a memória de longo prazo ou não. E é enquanto a gente dorme que muitas das informações que a gente viu no dia acabam sendo descartadas. E aí nesse momento vem a pergunta, né, Douglas? O que faz, por exemplo, o meu cérebro pegar uma informação e levar essa informação para a minha memória de longo prazo? A atenção que você gera em relação àquela situação ou informação. Então o autor ele traz para a gente que os nossos neurônios eles precisam aí, de certa forma, passar como se fosse por uma transformação. Eles precisam ser como se fossem aí movimentados. Eu estou dizendo aqui de uma forma não científica, só para esclarecer para você. Então, precisa ter uma compreensão de que aquilo é importante. Porque quando isso acontece, essa informação ela é levada então para essa memória de longo prazo. E aí é exatamente através dessa mudança, dessa transformação que você vai conseguir salvar e memorizar as diferentes informações. E aí como que você vai fazer isso, por exemplo, enquanto você estiver realizando a leitura de um livro ou qualquer coisa do tipo, né? Um estudo, enfim, para que no final do dia a sua informação não seja descartada, aquilo que você estudou, aquilo que você leu, que a gente sabe que é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente se esquece, a gente não consegue lembrar de nada. Você vai utilizar de algumas técnicas específicas para que o seu cérebro entenda que essa informação é importante, para que haja esse movimento na sua mente, consiga compreender que aquilo precisa ser memorizado, aquilo precisa estar na sua memória de longo prazo. E aí, você pode, por exemplo, né, dentre das várias técnicas que nós temos aí à nossa disposição, você pode vir e aplicar aquilo que eu sempre ensino aqui no canal, que é, por exemplo, você utilizar de recursos, né, da anotação, porque ali dentro do livro você tem muita informação. Quando você anota, quando você marca com caneta marca-texto, com lápis,
você mostra para o seu cérebro que aquele ponto específico é importante. Então é como se você emitisse um sinal de alerta para a sua mente, né? Então aquilo ali realmente é importante, então isso já gera aquela transformação que nós vimos. Você pode, após a leitura, criar algum tipo de resumo, porque você vai estar reforçando, você vai reforçar aquela informação no seu cérebro, logo você vai mais uma vez reforçar que aquilo é importante, que aquilo precisa ser trabalhado e levado para o próximo estágio, para a memória de longo prazo. Você vai praticar, porque uma das melhores formas da gente aprender qualquer coisa na vida é praticando. Então, quando você pega uma informação escrita e pratica ela de forma ativa na sua vida, você não somente mostra para o seu cérebro que aquilo é importante, mas também vive a experiência daquilo, trazendo novas experiências, gerando as suas próprias conexões e próprias memórias em relação àquilo que você leu, em relação àquilo que você aprendeu. E aí é claro que a gente tem aqui um quarto ponto, que é a revisão. Porque você vai meio que rememorar, você vai dar uma aquecida naquilo que você aprendeu, utilizando, por exemplo, o resumo que você fez pós-leitura. Então, assim, são 4 pontos básicos, mas extremamente fundamentais para que você consiga, de forma assim muito eficiente, evitar esse descarte de informações importantes para você e fazer, claro, com que aí no final a sua memória de longo prazo esteja cheia de coisas que são fundamentais para o seu desenvolvimento, tá bom? Douglas, eu gostaria de aprender mais sobre esse assunto, me desenvolver mais essa questão. O que eu posso fazer? Eu vou deixar aqui abaixo o link do método Ler, que é a minha metodologia pessoal de leitura, onde eu tenho uma aula completa só sobre memória, tá? Então, assim, descrição do vídeo, você vai encontrar o link do Método Ler, você pode fazer a sua inscrição e se juntar aos mais de 2.000 alunos que já fazem parte dessa metodologia. Agora, pega isso que eu te ensinei, coloque em prática, usufrui disso tudo, porque eu tenho certeza que você vai notar uma melhoria muito importante na sua memorização e principalmente no seu aprendizado. Que Deus abençoe a sua vida. Você pega esse vídeo aqui agora, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que eles também possam se desenvolver nessa área específica. E a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Leia Livros. Até mais!